Olá, queridos irmãos e irmãs, como é difícil não podermos nos reunir no nosso templo. E por esse motivo, tentamos levar Cristo para dentro dos seus lares agora. Este é o nosso culto de quarta, então, iniciando as nossas atividades do ano. Então, eu convido a darmos início a este nosso momento, cantando o primeiro hino. Um abençoado culto de estudo para todos nós. Vamos invocar a presença do nosso Deus Triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos o próximo hino para a confissão dos pecados. Os pecados meus
chamado e ordenado, anuncio a vocês a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, perdoados, eu convido a cantarmos mais um hino. Para a leitura do texto do estudo de hoje, eu convido a assistirmos o vídeo que será exibido. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando o teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação ao estudo bíblico. Convido a todos a pegarem as suas Bíblias, então, e acompanhar conosco a leitura do Evangelho conforme Mateus, capítulo 7, dos versículos 1 a 27.
Iniciamos então, vendo os 2 primeiros versículos. Assim está escrito: não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Muito bem, aqui nós podemos ver que Jesus, ele não está falando sobre o julgamento feito de alguma pessoa que ocupa um cargo de zelar pela ordem, um cargo que lhe foi dado. Podemos aqui então citar exemplos como um juiz, como os nossos governantes, os próprios pais quando corrigem os seus filhos, quando nós também temos que falar da lei de Deus, quando nós precisamos anunciar lei, anunciar evangelho, isso para toda a igreja e também aqui falando em particular com alguma pessoa. Jesus aqui, na verdade, ele está falando sobre a emissão de julgamentos injustos. Na explicação do 8º mandamento, nós vamos ver que Lutero vai dizer claramente que nós devemos interpretar tudo da melhor maneira. E tudo é tudo. Infelizmente, nós costumamos ser muito rápidos quando a questão é julgar as pessoas, julgar alguma atitude, criticar. Nós somos muito rápidos para fazermos isso. Muitas vezes a gente nem quer entender, nem tenta entender o que se passou, o que aconteceu. A gente simplesmente emite um julgamento. E Jesus chama a nossa atenção com relação a isso. Ele diz que da mesma forma que nós emitirmos um julgamento injusto, Deus vai utilizar da mesma medida para nos julgar também. Por isso, esse versículo aqui quer nos chamar a atenção para tomarmos o cuidado para não sermos injustos com as pessoas. Eu vou pedir então para alguém ler para nós os versículos 3 a 5. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Muito bem, nós vimos que aqui Jesus ele faz um exagero para demonstrar quanto, às vezes, nós somos tão injustos. Injustos quando nós olhamos para o problema do outro, o problema do nosso próximo, às vezes um erro tão pequeno, mas a gente não olha para nós mesmos, e muitas vezes o nosso erro é maior ainda do que o que o nosso irmão cometeu. E como foi dito nos outros 2 versículos, a questão do julgar, nós somos muito rápidos para julgar, e muitas vezes a gente não olha para nós mesmos, não olha para o nosso erro, para o nosso pecado, a gente só consegue enxergar aquilo que o irmão fez, ou aquilo que o irmão está fazendo, sem olhar para nós mesmos. Jesus vai chamar uma pessoa que age assim de hipócrita. Certamente uma das tarefas mais difíceis que nós cristãos temos é falar com um irmão, falar com uma irmã, quando ele erra, quando ele está fazendo alguma coisa que não condiz com a conduta de um cristão. E é aqui que nós temos que nos dar de conta que Jesus deixa uma receita para nós, uma receita de como nós devemos fazer isso. Jesus vai dizer que nós devemos primeiro examinar a nós mesmos, admitir que nós também erramos, admitir que nós também somos falhos. Isso já é um bom começo, se só admitirmos que nós também sofremos do mesmo mal. Essa é uma tarefa que é necessária, que é preciso fazer com muito amor, com muita humildade,
Por isso que não é nada fácil. Não é nada fácil ter que lidar com situações desse tipo. Não é fácil admitir que nós também erramos. E nós erramos muito todos os dias. No versículo 6, vou pedir para alguém ler para nós, por gentileza. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Nós precisamos anunciar ao mundo a graça de Deus. Nós precisamos anunciar ao mundo o seu doce evangelho. Mas nós não podemos esquecer que nós trabalhamos com lei e com evangelho. A lei também precisa ser conhecida para que o evangelho possa fazer o seu efeito. E aqui mais uma vez eu digo, isso não é tarefa fácil. O próprio Lutero diz que se alguém souber aplicar bem lei e evangelho, ele diz que daria um diploma de doutor em teologia. Então é algo que nós temos que ter a certeza de que não é nada fácil. A Bíblia da Reforma vai nos dizer algo com relação a isso também. Um trecho bem interessante que diz o seguinte: Jesus pode estar citando um provérbio, o qual ele explica o seu ensino anterior. Ele compara seus discípulos àquilo que é santo e às pérolas. E ainda adverte que a condenação hipócrita de irmãos na fé é o mesmo que expulsar da comunhão essas pedras tão preciosas, lançando-as aos cães e aos porcos, para que pisem e para que dilacerem elas. Os discípulos expulsos da comunhão, obviamente, sofreriam dano espiritual, e a congregação seria prejudicada por sua hipocrisia. Interessante, né? Aqui mais uma vez vai falar do cuidado que nós devemos ter com os nossos próprios irmãos. E mais uma vez, aqui entra o contexto de emitirmos julgamentos sem pensar. Nós poderemos desta forma estar fazendo com que algum irmão venha a se perder da fé, dependendo do tipo do julgamento que a gente venha a emitir, e este irmão venha a se afastar da congregação. Em resumo, então, nós devemos tomar cuidado quando formos emitir julgamentos, pois só Deus pode fazer um julgamento justo. Versículos 7 a 11, então, peço por gentileza que alguém leia. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Aqui então nós vemos Jesus destacando a importância de nós orarmos incessantemente, isto é, sem desanimar, orar com confiança, orar com determinação, com persistência. Aqui Jesus vai dizer que nós devemos pedir a Deus, pedir com confiança, pedir aquilo que nós estamos precisando, mas sem barganhar com Deus. Deus sabe do que nós precisamos, e se Ele achar que é necessário, Deus vai nos dar aquilo que nós pedirmos para Ele. Pedirmos com confiança, pedirmos com fé. Mesmo sem pedirmos nada a Deus, Deus nos abençoa todos os dias ricamente. Deus nos abençoa de formas que muitas vezes a gente nem nota. Só o fato de estarmos vivos, o fato de acordarmos todos os dias, já é um grande motivo para agradecermos ao nosso Deus, agradecermos muito a Ele, podemos estar aqui. Hoje nós também estamos enfrentando este vírus, nós estamos em nossas casas, mas a gente deve ter certeza de que Deus está cuidando. Deus está cuidando de cada um de nós.
Deus está nos abençoando ricamente. Por isso, Deus quer que nós tenhamos sempre a humildade de nos dirigir a Ele e pedirmos aquilo que realmente nós estamos pedindo. Não porque Deus precisa que a gente se dirija a Ele, mas porque Ele sabe que nós precisamos dele. Nós precisamos das suas bênçãos, das suas maravilhosas bênçãos todos os dias na nossa vida. Jesus também vai dizer que nós somos maus. E mesmo assim, nós sendo maus, a gente não nega o pedido feito por um filho. Da mesma forma, Deus, sendo justo, Deus não nega aquilo que nós pedimos para Ele. Isso é uma coisa que nós temos que ter certeza disso. Temos firmes isso em nossos corações. Deus nos criou com tanto amor. Deus nos dará sempre o melhor. E no versículo 12, então, Jesus vai dizer algo que deixa bem claro de como nós devemos agir com o nosso próximo. Amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Simples assim? Claro que não é. Mas nisso se resume a lei e os profetas. Convido então agora a lermos os versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Como nós podemos ver até agora, o caminho que leva a Deus não é nada fácil de andar. O mundo irá apresentar diversas formas de chegarmos a Deus. Mas não se engane, o caminho para Deus precisa de comprometimento, precisa de dedicação, e dedicação diariamente. Essa é a porta estreita que o texto nos fala. E mais uma vez eu digo, não é fácil ser cristão neste mundo. Mas andar pelo caminho estreito, muitas vezes é doloroso também. Só que este caminho nos trará a recompensa eterna. E Jesus declara que quem não andar por este caminho vai sofrer consequências eternas. E nos próximos versículos 15 a 20, Jesus vai falar a respeito dos falsos profetas. Eu peço, por gentileza, que alguém leia os versículos de 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Muito bem, então aqui Jesus vai dizer para tomarmos cuidado com os falsos profetas. Isto por quê? Porque os falsos profetas, eles podem nos desviar do caminho do céu. E quem são os falsos profetas? Os falsos profetas são todos aqueles que anunciam uma mensagem que não tem embasamento bíblico, que ensinam coisas contrárias ao ensinamento da Bíblia. E aqui nós podemos citar alguns exemplos. Aqueles que ensinam prosperidade, curas e milagres, libertação, adoração de ídolos e por aí vai. Não que nós limitemos o poder de Deus, não. Deus pode fazer tudo, Deus pode fazer aquilo que Ele quer, mas nós não temos o direito de dizer para Deus o que Ele deve e como Ele deve fazer. Como nós vimos na parte que fala sobre a oração, nós podemos pedir para o nosso Deus tudo aquilo que a gente precisa,
mas não dizer para Deus como Ele deve agir na nossa vida ou na vida dos nossos irmãos e irmãs. A nossa mensagem é anunciar a cruz de Cristo, pois é ela que é a cura para todas as enfermidades. A cruz de Cristo é a libertação para todos os males do mundo. E a cruz de Cristo é a verdadeira prosperidade que nós precisamos, não aqui para esta vida, mas para a nova vida que nos espera no céu. E Jesus nos mostra como nós devemos fazer para conhecermos quem são esses falsos profetas. E ele vai dizer, vendo as coisas que eles fazem. E por que também não dizermos as coisas que eles ensinam, os ensinamentos contrários à Bíblia? E Jesus ainda aponta para o triste final destas pessoas, e o triste final também daquelas pessoas que seguem esse caminho, que se afastam da verdadeira mensagem, que se afastam de Deus. E Jesus vai comparar estas pessoas como se fossem árvores que não dão boas frutas. E essas árvores que não dão boas frutas, elas serão cortadas e jogadas no fogo. Aqui nós vemos claramente Jesus falando a respeito da condenação eterna. Lemos então os próximos versículos, versículo 21 a 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Jesus diz no versículo 21, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mais uma vez, então, vale lembrar aqui a seriedade que é este caminho que nós seguimos, o caminho de Deus. Não basta somente dizermos da boca para fora que somos cristãos. Se nós não sentirmos isto no coração, se isso não brotar do nosso peito, isso não tem valor nenhum. E o que Jesus vai dizer no final? Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Nos versículos 24 a 27, peço para alguém ler por gentileza. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Finalmente, então, Jesus compara quem ouve os seus ensinamentos como um homem que construiu a sua casa na rocha. Vieram os problemas, as dificuldades e toda sorte de mal, mas este homem não desanimou, pois a sua vida estava firmada em quem é o caminho, a verdade e a vida, a rocha que é Jesus. E Jesus é aquele que nós nos firmamos todos os dias, todos os momentos da nossa vida, seja nos momentos bons, nos momentos ruins como este que nós já falamos, que nós estamos passando por este momento em que estamos em nossos lares, que praticamente não podemos sair nas ruas por causa do coronavírus. Então, como foi dito, Deus está cuidando de nós. E aqui eu trago para lembrar neste momento as palavras do Salmo 46, que dizem: Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Então, que nós possamos buscar abrigo e aconchego
neste nosso Deus, que é a nossa rocha, a rocha em que nós nos firmamos, que nós colocamos toda a nossa vida e toda a nossa confiança. Amém. Convido a cantarmos o próximo hino. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à oração. A ti, Senhor. Faz-me
Amado Pai Celestial, nas tuas mãos estão todos os dias de minha vida. Aceita nesta hora a minha gratidão por me haveres protegido no dia que passou. E peço-te, guarda e protege-me com carinho em mais esta noite. Ajuda-me a ser grato e a reconhecer os teus cuidados diários para comigo. Aumenta em mim a fé no teu Filho e consola-me com a presença do teu Espírito, alimentando a minha esperança e certeza de viver eternamente contigo. E se for da tua vontade, que eu possa despertar amanhã são e disposto para cumprir as tarefas que me cabem e a viver como convém a um filho teu. Acordado ou dormindo, cuida de mim, propriedade tua, para que com a minha vida possa sempre enaltecer o teu grandioso nome. Por amor de Jesus, meu Salvador. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pedimos a bênção do nosso Deus em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Convido a cantarmos o próximo hino para encerrarmos este nosso culto de estudo. Thank you.
Muito bem, que Deus possa estar abençoando cada um de nós, abençoando também as nossas famílias. E continua aquela indicação que nós temos, né? De ficarmos nas nossas casas. Se precisarem de alguma coisa, nós estaremos aqui. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, vocês podem ligar. E se precisarem de alguma coisa, precisarem de uma visita, pode ter certeza, só entrar em contato que nós damos um jeitinho e damos um pulo aí. Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.